Vamos lá. Originalmente era para eu ter feito uma apresentação no final de novembro. Coincidiu com apresentações que eu tinha para o ESD, o Guilherme já tinha dele pronto, que ele não tinha feito. Eu estava em viagem, ele me substituiu, mas eu já estava com um teminha na cabeça desde lá e, e fui fazendo, e ia ser esse tema o título. No final eu vou compartilhar com vocês, porque ele está presente aqui, né? Mas repassando, relendo, vendo tudo, a minha esposa falou, pô, mas o tema central não é esse, ele está presente ali, mas ele não é esse, né? E eu parei e falei, pô, faz sentido, né? E isso tem muito a ver com o que se fala sempre, né? Nos nossos encontros. E se eu estou fazendo isso aqui, assim como nas outras apresentações, vocês podem ter certeza que eu não estou dando aula aqui. Eu sou o primeiro aluno de tudo isso. Tem alguém que tem dificuldade de colocar isso aqui em prática, eu sou o primeiro da fila, né? Então, o que eu vou compartilhar com vocês eu trago um viés um pouquinho mais caidinho, um pouquinho mais para o meu lado de exatas aqui, mas muito humanas e correlacionando com o que o Espiritismo nos traz e nos ensina, né? E por isso chamando o pensamento tem poder. E a inspiração veio exatamente de uma fala, só preciso aqui, isso, uma fala de uma fala do Divaldo Franco, né? Pensamento é força construtora, tanto para o bem-estar como para o oposto. Cada um vive em função do que pensa, cultiva mentalmente e faz. O pensamento tem poder. Então, nós, como espíritas, se a gente vive o livre-arbítrio, podemos deduzir que a gente pode escolher um pensamento construtor que movimente nossas atitudes para aquilo que é melhor? Será que racionalmente o pensamento positivo produz bons resultados? A gente tem como trazer evidências disso, né? Então, o que eu estou propondo aqui, eu trouxe algumas coisas para a gente, alguns estudos, alguns fatos, para que a gente possa investigar sob a luz da fé raciocinada. Recapitulando, a todos nós espíritas, o que é a fé raciocinada, né? Em Kardec, a fé raciocinada é a fé que permanece em constante contato com a razão. Isto é, busca sempre um saber mais amplo, argumenta e se questiona. Então, racionalizando um pouquinho, a gente vai trazendo. Eu trouxe um estudo das mais conceituadas, estudos, né, não mais do que um estudo, das mais conceituadas universidades norte-americanas, tentando evidenciar que a forma como a gente encara uma situação influencia o resultado. Não determina, mas influencia. Nós vamos falar da força do pensamento e da mentalidade, do padrão mental. Então, vamos lá. O poder da mentalidade. Esses estudos que eu mencionei, é, eles são trazidos por uma psicóloga, na verdade, ela é bacharel em psicologia. Olha só o currículo dela, né? Por Harvard, ela fez doutorado em Yale, pós-doutorado pela Columbia University e hoje ela é professora em Stanford. Acho que se você perguntar para alguém, cite as cinco maiores universidades americanas, essas quatro vão estar lá no meio das cinco. Fácil, né? Então, um currículo admirável. E lá em Stanford, ela lidera o que eles chamam de laboratório da mente e do corpo. E aqui ela traz quatro exemplos de discernimento, sendo que o primeiro deles, na verdade, não é dela. O primeiro deles inspirou-a a ir atrás das evidências que ela enxergou poderia haver por conta desse estudo pioneiro, né? Que ela considerou como pioneiro para que ela fosse atrás, né? E esse estudo, que eu chamei aqui de pesquisa número um, ou experimento número um, ele foi feito com pacientes de cirurgia torácica. Então, cirurgia torácica são várias, né? Pode ser uma ponte safena, pode ser uma cirurgia de pulmão, são cirurgias altamente invasivas
que trazem, né, uma recuperação muito lenta, muito dolorida, né? O pós-cirúrgico é bastante dolorido. E quem fez essa observação foi o médico Fabrício Benedetti e com alguns colegas, e tinha a ver com a injeção de morfina, né? O doutor Fabrício observou que quando essa injeção de morfina era administrada por um médico manualmente, ao lado do paciente, o paciente sabia que ele estava sendo medicado com morfina e se sentia assistido pelo médico, ele tinha uma recuperação, principalmente uma diminuição da sensação de dor muito mais rápida do que quando ela era feita sem a presença do médico. Era feita só por uma injeção, por um aparelhinho que gotejava ali para ele, e inclusive nem sempre ele sabia que isso estava sendo administrado para ele, né? Ele pensou, caramba, essa ciência, esse conhecimento de que tem alguém cuidando de mim aqui, alguém cuidando do paciente, talvez faça a diferença, né? Então eles pegaram isso aqui e falaram assim, vamos fazer algo mais proposital, né? Vamos pegar um grupo, vamos pegar, na verdade, dois grupos, né? E para um deles, nós vamos nos certificar que toda a medicação acrescentada a eles é feita acompanhada de um médico. E o outro grupo, a medicação é igual, ela é feita, só que sem o acompanhamento do médico ao lado deles, né? Mediram coisas como ansiedade, como Parkinson, sintomas de Parkinson, como hipertensão. E ao observar em vermelho aqueles que eram acompanhados do médico, ah, a melhora observada no tratamento dessas três condições era claramente, amplamente melhor do que aqueles que não eram acompanhados por um médico, e muitas vezes, inclusive, nem sabiam que eles estavam recebendo um medicamento específico para tratar aquilo, do mal que eles estavam ali sofrendo e pelo qual eles estavam internados, né? Então, isso trouxe a essa doutora Elia Crum. Peraí, será que a gente pode ampliar, né, levar para outros campos ah, esse estudo, né? Eu entendo que aí há algo que indica que a mentalidade, que o conhecimento do paciente, né, ou como ele reage a receber, como ele encara receber o remédio, influencia, no resultado do tratamento dele, né? Ou seja, é uma questão de padrão mental. Como é que eu encaro estar aqui internado e estar recebendo o remédio, né? Então, ela falou: vamos estudar a mentalidade das pessoas diante, ou o padrão mental, como elas reagem diante de certas dificuldades, de certas questões, de certos problemas comuns na nossa vida, né? Então, ela partiu definindo, né, o que que é mentalidade ou padrão mental. É uma lente através do qual nós enxergamos o mundo. Nós simplificamos as infinitas possibilidades de interpretação em um dado momento. Ou seja, cada um de nós pode interpretar um fato, um problema, um evento de forma distinta. Na verdade, a gente pode, se quiser e tiver paciência, enxergar ele de vários aspectos, vários prismas, de vários ângulos, né? Mas normalmente a gente adota um. A gente ouve uma palavra, pensa em alguma coisa, aquilo nos dá um gatilho único, e que geralmente a gente fica fixo, e carrega-o daquela forma sem mudar, né? É uma moldura mental, portanto, a mentalidade é uma moldura, ou seja, é algo que a gente enquadra mesmo, que a gente limita, e que orienta o indivíduo a um conjunto particular de associações e expectativas. Tá bom, ela foi lá, então vamos para a primeira pesquisa, né? E a primeira pesquisa, ela foi tratar sobre exercício físico.
né? Essa doutora, ela conta, inclusive, que ela era uma atleta de elite, né? Ela sempre treinava 4 horas por dia, né? E uma vez a psicóloga, a professora, a doutora da época, a professora, ela falou assim: você sabe que exercício é um placebo, né? A gente está falando aqui um pouco, a gente vai ver um pouco do efeito do placebo aqui, né? E da mentalidade. E isso ficou, na cabeça dela. Então, esse foi o primeiro experimento que ela levou, por ser tão identificada, né, com exercícios físicos, e ela queria saber, peraí, o jeito que a gente encara esse exercício físico pode influenciar nos resultados que advêm dele, né? Bom, então eles pegaram um grupo de 84 camareiras em 7 diferentes hotéis dos Estados Unidos, e essas camareiras, apesar de fazerem atividades que gastavam uma boa quantidade de calorias no seu dia a dia, quando elas foram perguntadas se elas se exercitavam frequentemente, 2/3 disseram que não, não faço exercício nenhum frequentemente. E quando foram perguntadas as que faziam, né, o quanto faziam de exercício, um terceiro, na verdade, disse que nenhum, né? Algumas falaram que não era frequentemente, fazia de vez em quando, e o Montes falou assim, né, não faço nunca, jamais. Bom, então eles pegaram ah, essas 84 espalhadas, dividiram em dois grupos, né, 42 para cada lado, e mediram para todas elas, né? Gordura corporal, pressão arterial, peso e satisfação com o emprego. Só que um dos grupos recebeu a seguinte apresentação, e foi uma apresentação de 15 minutos, veja bem, curta, mas poderosa. E ela dizia o seguinte: você sabia que o seu trabalho é um bom exercício? E apresentaram fatos para eles. Olha, trocar lençol por 15 minutos queima 40 calorias. Passar aspirador num quarto por 15 minutos queima mais 50. Limpar banheiro por 15 minutos limpa mais 60, assim por diante, né? Por 15 minutos eles incentivaram, mostraram isso, sem mentir, né? Olha, você faz um exercício ao longo do seu trabalho, né? Mantenha isso. Bom, passou-se um mês, eles foram lá e mediram os dois grupos novamente. E o grupo que recebeu a apresentação, falando: olha, vocês, na verdade, estão fazendo um exercício ao trabalhar, esse grupo é, já estava pesando menos que o outro grupo. O pessoal emagreceu, no geral, né? Perderam, em média, 3 libras, isso dá quase 2 quilos, em um mês, né? Na média de todos, de 42 pessoas. Né? A pressão arterial caiu sensivelmente do grupo que recebeu essa apresentação. A gordura corporal caiu significativamente versus ao grupo, em relação ao grupo que não viu essa apresentação. E, inclusive, essas pessoas foram entrevistadas e disseram que estavam mais felizes com o trabalho comparado ao tanto comparado ao ponto anterior, né, quanto comparado ao outro grupo, que na verdade se demonstrou ainda mais infeliz. Né? Muito bem. Então, ela foi, bom, aqui tem um indício, vamos evoluir, vamos para uma outra parte aqui. Vamos fazer um experimento com alimentação. E veja só que interessante o que eles bolaram, né? Eles pagaram US$ 75 para que pessoas se voluntariassem a ir tomar milkshakes, era mais de uma vez, e tomar milkshake, só que eles tinham que concordar em receber uma picada, né, uma coleta intravenosa de sangue dele. E nessa coleta, eles iam medir os níveis de um peptídeo, né, de uma proteína chamada grelina, que também é conhecido como hormônio da fome. Essa grelina, o nível dela aumenta quando a gente não come há muito tempo, né? O corpo começa a procurar comida e fala, ó, tá na hora de comer. E, ao mesmo tempo, o nosso metabolismo desacelera, porque o corpo começa também a se prevenir. Olha, se eu não achar alimento, eu não posso gastar energia. Então, preciso segurar aqui o metabolismo, né? Então,
você nota o aumento da grelina e o metabolismo cair. E de maneira análoga, depois que a gente come, esses níveis caem, né? E o metabolismo acelera para gastar as calorias ingeridas. Muito bem. Já foram lá e o grupo de voluntários recebeu a seguinte informação, que eles vão tomar este milkshake aqui, ó, o Sense Shake, que é satisfação sem culpa. Zero açúcar adicionado, 0% de gordura, somente 5 miligramas de colesterol, somente 140 calorias, poucos carboidratos, enfim, sem culpa. Mediram a grelina e ela caiu ligeiramente. Era esperado, sinalizou que alguma comida foi consumida, mas realmente não muito, a queda foi muito pequena. Pois bem, passou-se uma semana, lá volta esse grupo, vamos tomar milkshake de novo, vamos medir a grelina de novo. Só que aí, quando eles chegaram lá para milkshake, falaram, hoje vocês vão tomar este milkshake aqui. O Indulgência, que é a decadência que você merece. 620 calorias, 30 gramas de gordura, sendo que 18 é de gordura saturada, 115 miligramas de colesterol, 63 gramas de carboidrato, uma bomba calórica. Muito bem. Mediram e não é que os níveis de grelina baixaram novamente, só que dessa vez o triplo. 3 vezes o quanto baixou comparado à ocasião anterior. O que faz todo sentido, porque é proporcional à quantidade de calorias consumidas. Só que o que eles não sabiam é que, na verdade, nas 2 vezes eles tinham tomado o mesmo milkshake. Não era nem o Sense Shake e nem o Indulgência. Era um, ficava no meio do caminho. Tinha 380 calorias, não era nem 140 nem 620, né? Não era nem 0 gramas de gordura, nem 30, era 13. Estava no meio. Ou seja, teoricamente era para eles terem tido o mesmo resultado, era o mesmo produto. Só que a cabeça mandou informação diferente sobre a satisfação, né? A saciedade, o consumo de calorias, a culpa, digamos, ou não, né? Ou a falta dela, dependendo do milkshake que você tomou. E eles reagiram de maneira diferente, as mesmas pessoas. Tá bom. Então vamos para outro campo, que era o do estresse, da pressão, né? E qual é o nosso padrão mental quando a gente ouve a palavra estresse ou pressão? O que que a gente pensa? Alguém aqui pensa alguma coisa boa quando fala de estresse ou pressão? Não, só coisa ruim, só problema. Coisa ruim, né? É o nosso padrão mental, certo? Muito bem. Só que a verdade sobre pressão não é tão unânime assim. É, é, é importante dizer que há diversas pesquisas mostrando que a pressão pode ter efeitos positivos, efeitos de melhora no nosso desempenho, na nossa saúde e até no bem-estar. Existem estudos psicológicos, né? Acadêmicos, mostrando que o estresse pode ser um impulsionador, né? Então, será que o nosso padrão mental sobre estresse, sobre a pressão, determina a nossa resposta a um momento como esse? Muito bem. Lá foi a doutora Ilia Crum de novo, né? Se juntou a outros 2 pesquisadores, a outros 2 doutores, psicologia, e eles pegaram um grupo de 300 empregados logo após a crise da Bolsa de 2008 nos Estados Unidos, né? Trabalhando em excesso, temendo fazer parte de um corte de funcionários. Então, todos eles estressados, né? E aí eles pegaram e dividiram em dois de novo. Só que, para um grupo, para um dos grupos, aliás, eles passaram um vídeo para os 2 grupos, né? E veja bem, somente 3 minutos um videoclipe, né? Reforçando que estresse é debilitante, enquanto a outra metade assistiu um vídeo reforçando que o estresse é um catalisador de melhorias, um impulsionador. Então, por exemplo, no clipe falava assim, mostrava imagens, né, como se fosse uma propaganda. A gente é bombardeado por propagandas todo o tempo e elas têm um motivo,
né? O que elas querem despertar em nós. É muito interessante esse conceito. Ele dizia, por exemplo, o estresse bombeia adrenalina através do corpo. Então, aqueles que viram o vídeo com um viés mais negativo, depois disso vinha a seguinte frase: esta resposta do seu corpo é desenhada para uma ação física, mas isso pode sequestrar a sua racionalidade e diminuir a sua habilidade de pensar claramente. O outro vídeo, mais positivo, para outra metade, é, após falar que o seu corpo recebia adrenalina, ele tratava de forma diferente. Assim, com isso, a adrenalina é, alimenta o seu corpo com sangue e oxigênio, e aumenta a sua energia e o seu nível de alerta. Dizia também, esta resposta, o negativo dizia assim, essa resposta pode deteriorar seu foco. Ela já usou a palavra é forte, ela é negativa. Sua tomada de decisões, sua determinação, seu desempenho. O vídeo positivo falava: esta resposta é desenhada para melhorar o seu foco, sua tomada de decisões, sua determinação, seu desempenho. E aí eles falavam: considere os seguintes exemplos. O negativo dizia: atletas desmoronam nos momentos mais críticos. O outro dizia: os lances esportivos mais impressionantes acontecem nos momentos mais acalorados. E passava a imagem, por exemplo, do Michael Jordan decidindo um jogo no último segundo de jogo, né? Um Djokovic virando um jogo de tênis. Enfim, momentos que a gente vê que são reais e que emocionam, né? Que a gente encara como positivo. E esses atletas definitivamente estavam num momento de extremo estresse, alguém que perde ou que acerta um pênalti no último minuto de jogo, ou numa decisão de penais, enfim. Exemplos não faltam de, é, nesse caso, atletas, né? Que são muito mais públicos e muito mais fáceis da gente correlacionar, que, sob estresse, tiraram o melhor deles e se diferenciaram, né? Saltaram ao meio à multidão, em meio à multidão, e não sucumbiram à pressão. Foi um impulsionador, né? Para eles. Na verdade, a pressão nos tira da zona de conforto. O que a gente faz, se a gente espana ou se a gente aperta direitinho o parafuso, vai de como a gente encara isso, né? No decorrer das seguintes semanas, o grupo que assistiu ao vídeo com viés positivo reportou menos tensão muscular, menos dores de coluna, menos insônia, ao mesmo tempo em que relataram ter um nível maior de engajamento e de performance no trabalho, né? E isso está amplamente medido e eles têm esses estudos lá colocados. Então, veja bem, são quatro exemplos em áreas completamente diferentes da nossa vida, né? A gente vê indícios de que o padrão mental você pode escolher encarar de uma forma positiva. Claro, você pode ser alimentado e estimulado para encarar, né? Mas se você não recebe esse estímulo, se nós não recebemos esse estímulo, se eu não recebo esse estímulo, eu posso resolver ter esse estímulo, eu posso encarar aquilo da forma positiva, eu posso entender lá atrás, né? O que é mentalidade, é um padrão mental. São infinitas as possibilidades. Diante de qualquer cenário, as possibilidades são infinitas. Para tudo na vida, a gente pode escolher ver o lado negativo e ver o lado positivo. Nós somos espíritas. Tá? Nós podemos escolher diante da morte, né? Entender, ele está indo, né, para o lugar da onde a gente veio. Ele está indo para muito melhor, está muito melhor do que a gente aqui, né? Isso é uma escolha de pensar positivo, por mais que a dor esteja ali presente, a saudade esteja presente, né? Então, como espíritas, tendo livre-arbítrio, a gente pode escolher como vai encarar. Então, se ele foi capaz na saúde, no exercício físico, na alimentação, na saúde mental, ele certamente é capaz de nos impulsionar em situações de desconforto e incerteza, né? E o desconforto muitas vezes é causado pelas ocasiões de mudança, né? Então, a mudança de mentalidade é aquele velho clichê, né? Aquele velho chavão de enxergar oportunidades nas dificuldades. Escolher o copo meio cheio ao invés do copo meio vazio. Nós não temos um problema, nós temos uma oportunidade, né? É aquele vendedor de, eh, de chinelo, num
num país ainda em desenvolvimento, né? Vê muita gente descalço na rua. Pô, aqui ninguém usa chinelo. Tô ferrado, não vou vender nada. O outro fala, uau, aqui ninguém usa chinelo. Que beleza, olha o mercado potencial que eu tenho nas mãos. Eles estão diante da mesma situação. E como você encara, é uma escolha sua, né? É uma escolha que a gente consegue fazer. E, de novo, eu voltando, eu estou falando tudo isso aqui porque eu sou o primeiro, né, a ser desafiado por isso, né? Bom, então, o que eu quis trazer aqui, eu queria muito falar, o que estava muito na minha cabeça no final do ano passado, e não é à toa para todos nós aqui no Caritas, né? Era falar sobre mudança, é a mudança de padrão mental, é como a gente muda como encara as coisas, né? E falando em mudança, a gente tem uma muito próxima aí, né? Certamente essa mudança de sede física do Caritas mexeu com a cabeça de todo mundo. Puxa vida, o que vai ser agora, né? Primeiro era conseguir uma casa, achou, mas não é o mesmo lugar, e as pessoas, e quem estava lá vai vir, não vai vir. E eu, que só peguei a sede da Armário, eu vejo os relatos do Jean, do Marcelo, do Luiz, enfim, de tantos, como a casa, ela foi levar a luz dela para pessoas diferentes, e ela amealhou gente diferente, que veio de outras sedes, né? Vários das pessoas que hoje lideram o Caritas começaram a frequentar em outras sedes, que não a da Rua Mário, né? Então, puxa vida, né? Eu acho que lá no plano astral estava desenhado isso aqui. A gente precisa atingir novas pessoas. Alguns de nós talvez não consigam manter e frequentar, mas muitos outros vão se juntar à casa, né? E ela vai levar luz para mais gente, né? E como nós vamos encarar isso aqui, vai de cada um de nós. Ah, mas eu acho que é muito bonito ver os vídeos compartilhados e como todo mundo está curioso, todo mundo quer voltar e frequentar e saber e mandando boas energias para essa mudança, né? Então aqui é o meu convite, o convite começa por mim, né? Que é exercitar o pensamento positivo com relação a essa mudança de endereço, né? E aí eu deixo um encerramento aqui, um pensamento do filósofo grego de 500 anos antes de Cristo, Heráclito, que nada é permanente, exceto a mudança. Era isso que eu queria trazer para vocês. Minha apresentação ia antes ia falar sobre mudanças, mas eu acho que é a mudança de mentalidade, né? É como a gente encara as dificuldades na vida. Não são dificuldades se a gente quiser encarar como oportunidade. É isso aí, gente. Vamos pedir a Deus que possa iluminar o caminho de todos aqueles que necessitam de amparo moral, espiritual ou físico. Vamos fazer a nossa vibração pedindo ao Mestre Jesus que, através do seu caminhar, das suas colocações, através do Evangelho que nos chegou, possa nos trazer um ensinamento, que possamos refletir sobre o ensinamento. Agradecer ao nosso querido Allan Kardec, que nos trouxe toda, através da sua mediunidade, através da sua intuição, a orientação dos espíritos para que entendêssemos o porquê da nossa jornada na Terra e de como podemos transformar o nosso caminho. E agradecendo a eles, nós pedimos que essa energia do bem, que essa energia da paz, que a energia do amor, possa atingir a todos aqueles que necessitam, aqueles que são vítimas da guerra, que são vítimas de outras situações desagradáveis ou negativas, e que aqueles que estão fazendo o negativo possam acordar e possam de repente sentir no seu ser a luz de Deus Pai Todo-Poderoso em seus corações e perceber que o que eles estão construindo ou destruindo é o presente maior que eles receberam,
é a possibilidade de viver neste planeta, de transformar a sua jornada e de conquistar um mundo melhor. Que a paz do Senhor esteja com todos. Que todos possam se sentir com muita paz e muita harmonia. E que possamos continuar essa caminhada, construindo a cada dia, cada vez mais. Que assim seja, com a graça de Deus.